Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Tenha um dia abençoado. Hoje estaremos falando um pouquinho de uma experiência de uma mulher adúltera que foi pega em flagrante. Aí fariseus e mestres da lei pegam essa mulher, levam no meio da multidão até Jesus e apresentam ela dizendo: adúltera, foi pega em adultério, flagrante, não tem desculpa, a lei manda apedrejar. O que você me diz? E Jesus, depois de passar um tempo sem dar atenção devida a eles, ele se levanta pela insistência e diz o seguinte: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Esse é um texto tremendo da palavra de Deus. Veja, todos nós lidamos com problemas de culpa. Todos nós lidamos com dificuldades de se relacionar no dia a dia com as situações, às vezes com as pessoas, em função de culpas inúmeras que passam pelas nossas cabeças. Imagine uma mulher dessa, com um sentimento de abandono tremendo, largada, né? Porque o marido não estava lá, não fala de familiares, não fala de ninguém defendendo ou falando em favor dela, tentando impedir a morte dela. Pelo contrário, só tinham lá pessoas com pedra nas mãos e fariseus e mestres da lei acusando ela, trazendo a situação até Jesus. Jesus, como advogado que é, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. E ele vai e com uma frase ele tira a mulher dessa encrenca. Ele diz o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Veja, inúmeras vezes Jesus teve situações assim, em que a multidão ou alguém queria condenar alguém e ele veio em favor. Ele foi acusado por andar com beberrões, por andar com cobradores de impostos, por andar com prostitutas, né? Por estar com essas pessoas. Ele foi condenado, mas essas pessoas foram atraídas ao Senhor. Elas já chegaram a Jesus porque ele atraía as pessoas. E o que atraía Jesus, né, aos olhos dessas pessoas? O publicano Zaqueu, né, que foi atrás de Jesus, acabou Jesus indo jantar na casa de Zaqueu, se hospedou lá. Entenda, uma mulher numa situação dessa, o sentimento de culpa, de condenação, a falta de esperança, ela já não tinha mais futuro. O presente dela era uma vergonha. As pessoas estavam ali, ela estava sendo humilhada, forçada a ficar em pé diante de todos, sendo exposta àquela situação. E em algum momento aparece um vislumbre de algo novo para ela, porque de repente uma voz a defendeu. Jesus a defendeu dizendo: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A igreja não é chamada para condenar, a igreja é chamada para salvar. A igreja não é chamada para amaldiçoar e apedrejar vidas, a igreja é chamada para arrumar saídas, para restaurar vidas, para salvar vidas para o reino de Deus. Então, nesse momento, a mulher enxerga uma possibilidade de uma saída, uma nova vida, uma porta de solução para a vida dela. Essa é exatamente a função da lei. A lei, diz o apóstolo Paulo, ela é um aio, é um tutor para nos conduzir até Cristo. Ela não resolve as nossas vidas, mas ela nos tira de uma vida vazia, uma vida sem expressão, sem importância, e nos traz para uma vida nova, abençoada, né? Uma vida cheia de possibilidades. E quando aqueles homens ouvem Jesus falar aquilo, né? Dizer: quem não tem pecado atira a primeira pedra, todos eles ficam paralisados, os mais velhos começam a largar as pedras no chão e ir embora, e assim vão fazendo um por um. Ao final, Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? E ela disse: não, todos foram embora. E Jesus vai e fala para ela: nem eu te condeno. Olha que palavra maravilhosa. Jesus está mostrando para aquela mulher uma saída. Eu sou a porta, né? A palavra diz que Jesus é a porta. Primeiro, ele é uma porta de saída para aquele mundo de culpa, de depressão, de vazio, um mundo sem soluções, um mundo sem valor pessoal, né? Um mundo de frustrações. Jesus se tornou ali uma saída para aquela mulher, né? E quando ele fala aquilo para ela, é uma sensação de valor tremenda, né, que ele passa para ela. Uma sensação de que eu tenho valor, alguém me defendeu, alguém cuidou de mim. E esse homem não me condenou. Mas ao mesmo tempo em que ele acolhe, ele ama, ele aceita aquela mulher, ele não aprova as atitudes, o erro que ela estava fazendo. Então, depois de dizer: ninguém te condena, né? Eu também não te condeno,
ele vai e diz para a mulher o seguinte: olha, segue a tua vida e não voltes a pecar, abandona essa vida de pecado que você está levando. Veja, quantas pessoas e quantos de nós nos dias de hoje não vivemos vidas vazias, errantes, como esses beberrões, pessoas da noite, indigentes, né, prostitutas e muitos outros tipos de pessoas normais vivendo suas depressões, suas ansiedades, seus pensamentos de suicídio, seus sentimentos de que está fazendo tudo errado, que perdeu a família, talvez já tenha dado errado um casamento, 2, esteja tentando aí um terceiro, problemas com filhos às vezes nas drogas, filhos envolvidos em prostituição, até no crime, inúmeras situações, né, de pessoas vivendo vidas vazias e precisando de uma porta. A palavra de Deus, né, a lei, ela mostra o erro, ela mostra o pecado, ela mostra que estamos fora, estamos desajustados, precisamos de uma solução, precisamos de um Messias. Essa é a função principal da lei, ela provocar arrependimento, ela provocar a sensação de necessidade de mudança. Eu preciso mudar. Eu não consigo mudar, mas eu preciso mudar. Então eu preciso de um Messias. Eu preciso de um Salvador para a minha vida. Então a lei nos traz até Cristo. Mas o que nos conquista em Jesus, o que nos conquista para o reino de Deus, não é o medo do inferno, não é o medo de um Deus irado e nervoso, não é apenas o sentimento de culpa. Não, isso produz em nós arrependimento, produz em nós o desejo de mudar. Mas o que atrai é quando Jesus chega para esta mulher e mostra: eu dou valor para a sua vida. É quando Deus chega para todos nós e diz: eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amei você de tal maneira que dei o meu Filho unigênito, mais precioso bem que eu tinha, eu dei por amor a você. Então é uma manifestação de amor. Nós, ao recebermos essa palavra, como esta mulher recebeu, como publicano Zaqueu, como outros beberrões, com indigentes, com cegos, coxos e com pessoas normais, ao se sentirem amadas, valorizadas, sentirem que eram pessoas preciosas para Deus, eles descobriram um valor que eles não tinham, que eles não percebiam, que eles não entendiam, e a partir daí começaram a olhar para Deus com olhos diferentes e começaram a olhar para si mesmos com um novo olhar. Eu tenho valor, você tem valor, homem, mulher de Deus, Deus te ama e valoriza a tua vida, Ele é teu advogado, Ele é aquele que restaura a tua história, Ele é aquele que vai te levantar, não importa em que buraco, quão fundo tenha sido que você tenha se metido, Ele é poderoso e para te resgatar e te restaurar em todas as coisas. Veja, uma coisa muito importante assim na palavra de Deus é que Jesus é a porta. A lei, o peso de condenação, a necessidade de mudança nos trouxe até Jesus. Jesus é a porta de saída, em primeiro lugar, para um mundo vazio, depressivo, um mundo frustrante, um mundo seco, um mundo sem vida, um mundo sem preciosidade para a nossa alma, para a nossa existência. É a porta de saída para esse mundo, mas ele é também a porta de entrada para um reino de Deus, um reino de amor, um reino de acolhimento, um reino que nos recebe, nos aceita, nos ama e transforma as nossas vidas. Essa é a porta de entrada, é Jesus Cristo. Entra por ela, sua vida vai ser uma bênção, Deus vai mudar toda a sua história, vai fazer coisas grandes. Você tem valor, lembre-se sempre disso. Tenha um dia abençoado. Café com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.